claro que eu não posso dizer o nome de um candidato, vocês vão entender isso, não é? Porque seria, primeiro, não é meu papel. Depois, se eu dissesse, metade ia me aplaudir e metade ia dizer, esse bispo é isso, aquilo, aquilo outro. Não é? Eu não posso dizer, você sabe disso, e nem é minha função. Eu posso dar alguns critérios. Nós estamos realmente, do ponto de vista político, a gente está numa encruzilhada muito grande, porque a classe política está muito desgastada, isso é muito ruim, porque sem políticos e sem política não há democracia. Então, vamos fazer assim, eu diria, primeiro, uma pessoa que seja equilibrada da cabeça. Veja, um presidente da República, ele tem que ter capacidade de diálogo, temperamento, pavio longo para dialogar com o Congresso. Senão ele não governa. Não pense que um presidente faz o que quer e que bate assim no biru e pode fazer. Não faz, o Congresso acaba com ele, tá certo? Cozinha em fogo lento, acaba. A gente não está numa ditadura, são 3 poderes e os 3 têm poder. Um presidente, se fizer alguma coisa ilegal, o judiciário anula. Se fizer alguma coisa ilícita, o Congresso caça. Então não tem jeito, ou não aprova seus projetos. Então, veja uma pessoa que tenha, atenção, capacidade de diálogo, que não queira aparecer como o salvador da pátria, mas saber que vai ajudar o país a caminhar, mas não é ele que... Veja, outra coisa, não é? Pessoas que não defendam a agenda politicamente correta. Aborto, que defenda um Estado laicista, não é Estado laico. Tem candidatos aí que falam mal da igreja, que quer acabar com a herança cristã. Nesse vocês não votem, de modo algum. De modo, pode aparecer com um chapeuzinho vermelho, é o lobo mau. Não vote, tá certo? Não votem. Então, que tenha uma agenda, simplesmente, essa agenda que a gente sente que não é comprometida ou é até adversária de valores verdadeiramente humanos e cristãos. O Brasil é um país cristão. O Estado é laico, não é laicista. Laico quer dizer, não incentiva nenhuma religião. Laicista quer dizer, é inimigo de religião. O Estado é laico, mas o povo é cristão. O povo tem valores. O que é o Estado? É a organização para governar um povo. Mas essa organização é feita pelo povo e representa o povo. Então, se não representa o povo, muda o Estado. O Estado é laico, mas se o Estado se torna adversário do povo, a gente desmantela o Estado de picareta e coloca outro. O Estado não manda na gente. O Estado não é Deus, só o Senhor é Deus. Então, não votem, basta. Não votem em deputado, não votem em senador, não votem em presidente que zombe da nossa fé. Ou que seja frio em relação à nossa fé. Não dá certo. A gente sofre com esse pessoal. Homens que saibam valorizar o papel da religião. Não é só do catolicismo. Eu não gostaria de um presidente que privilegiasse a Igreja Católica e desprezasse as outras. Porque também não gostaria de um que privilegiasse os outros e desprezasse a gente. Eu quero um que respeite e que reconheça o sentido positivo do cristianismo na história do Brasil, do papel da religião na construção de uma sociedade, respeitando quem é ateu, respeitando quem é agnóstico, respeitando quem é de culto afro, respeitando quem é de tradição da reforma protestante, respeitando os católicos e fazendo parcerias com todos, quando for para o bem da sociedade. Então, isto, está certo? Então, quem for a favor do aborto, quem for a favor de políticas, eutanásia, não é? de questões de ideologia de gênero, não votem em quem propaga a ideologia de gênero. Porque um dia isso chega na sua casa, na educação dos seus filhos, se não tiver, dos seus netos, dos seus sobrinhos. Pois bem, então, outra coisa, a questão da agenda da corrupção. Né? Dizer, mas fulano ajuda os pobres. Vocês não lembram? Em São Paulo tinha o famoso Adhemar de Barros, que dizia, rouba, mas faz. Não! Tem que fazer sem roubar.
Tá certo? Então, basta de corrupção no Brasil, basta de ladrão. Não tenham ladrão de estimação, não tenham corrupto de estimação. Seja de que partido for, seja de que cor for, seja com que justificativa for, não votem em quem quer, tá certo? Em quem usa o seu cargo para ganhar dinheiro, para si, para o partido ou para um projeto de poder. Não admitam, o Brasil tem que mudar nisso. O Brasil tem que mudar. O que mais? Procure exigir, e a internet hoje é capaz de fazer isso. Por incrível que pareça, você é capaz. Você. O poder da internet é terrível. É maior do que Globo, do que SBT, do que Record, a internet. Exijam que seus candidatos digam que propostas para melhorar a situação social do Brasil eles têm. Mas cuidado, não é só a proposta, é de onde vai tirar o dinheiro. Porque tem candidato que promete que vai colocar o mar no sertão. Mas isso, como é que ele vai fazer isso? Então, que você note que tenha uma consistência aquilo que eles falam, tá certo? Uma política econômica séria. Então, mais ou menos nessa ordem. Primeiro não é a economia, primeiro é a ética, uma defesa da vida. Você viu agora a defesa desses meninos da Tailândia, que coisa bonita. Pois é, que coisa bonita a defesa da vida. Mas a vida começa na concepção. Por que defender tanto aqueles 8 meninos, aqueles 12 meninos, 13, né? Muito bonito, mas precisa defender quem passa fome na África, precisa defender quem é assassinado aqui nessa verdadeira guerra, que é a falta de segurança nossa, precisa defender a vida, não é, do embrião que foi concebido, precisa defender a vida dos velhinhos, que muitas vezes no final de vida estão sozinhos e sem ter a assistência humana e médica necessária. Então, a vida em todas as suas fases, né? E candidatos que não venham com o direito de minoria confundido com o direito humano. Tá certo? Direito humano, sim, mas os direitozinhos, as reivindicações de minorias devem ser respeitadas, sim, levadas a sério. Toda pessoa deve ser respeitada, mas sem diminuir, sem manchar os valores da maioria. Essas indicações eu posso lhe dar, tá certo? Agora, quando você for votar para presidente, vote num deputado estadual e federal e senador que deem apoio a este presidente. Porque o brasileiro não sabe votar. Ele vota no presidente e depois vota no compadre dele para deputado estadual, no outro, num que fez um bem para deputado federal, mas que são da oposição ao presidente. Então você vota para o presidente e amarra as mãos dele. E depois diz, governe. Isso é loucura. Então é o que eu posso lhe dizer. Agora, nunca venda o seu voto, nem por emprego, nem por benefício nenhum. O católico, isso sim, isso é muito sério, deve votar sempre pensando, eu voto neste porque, na minha opinião, este é o melhor para o bem comum. É o melhor para todos. Pronto, é o que eu posso lhe dizer e que Nosso Senhor ilumine no restante. E lembre, democracia é debate de ideias. Isso também eu peço, né? O Brasil, uma coisa que não é muito nosso e que a gente agora está se tornando um país de intolerantes. Não, vamos discutir, ter opiniões diferentes, mas respeitando a opinião uns dos outros. Santo Agostinho já dizia que nas coisas acessórias, liberdade, e política não é a essência da vida. Deus abençoe você.